Jeremias 46, versículo 10. Aqui, se você notar aí no subtítulo da sua Bíblia, está lá, profecia contra o Egito. Ao lado, profecia contra os filisteus, contra Moabe, contra a Babilônia, contra Amon, contra Elão, contra Damasco e por aí vai. Então, do capítulo 46 até o capítulo 51, Jeremias está profetizando contra as nações. Durante todo o livro, Jeremias direciona a sua profecia contra Israel. E eu digo contra porque ele disse que se Israel não se arrependesse de seus pecados, Israel seria destruída, como foi. Agora, Jeremias está declarando a destruição dessas outras nações e nelas, dentre elas estava a Babilônia, que eu vou gastar um capítulo, uma pregação aí à parte, semana que vem, para falar sobre isso. Mas aqui a gente tem um resumo bem fiel do que está sendo dito nesses 5 capítulos aí. Jeremias 46, 10. Porque aquele dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará até se fartar e se embriagar com o sangue deles. Pois o Senhor dos exércitos, celebrará um banquete na terra do norte. Veja, eu só vou interpretar para vocês. O texto é uma bomba. O texto, se entendido, é extremamente agressivo. A figura que Deus se utiliza para falar do seu juízo é uma espada, como se a espada fosse uma pessoa aqui. E ele diz, a espada vai ficar bêbada de sangue. Tantas e tantas pessoas vão morrer debaixo do meu governo, da minha soberania, da minha decisão, que a espada vai se embriagar. E eu vou fazer um banquete. Apocalipse também usa a mesma expressão. Vinde, todos, fartai-vos. De quem? Do quê? Do sangue, da carne, dos reis e dos poderosos. É a descrição do juízo de Deus. A descrição do juízo de Deus, em termos extremamente agressivos, porque Deus odeia o mal. Com todo o seu ser, Deus odeia o que é mal. Deus não tem um leve desconforto em relação ao mal. Deus odeia o que é mal. E por isso, Ele é bom. Mais uma vez, eu estou aqui para falar para vocês sobre a ira de Deus, sobre a justiça, por fim, sobre o amor e sobre a soberania de Deus. Mas cristãos amam ouvir o Evangelho. Amam. Porque o Evangelho começa com a doutrina da ira de Deus. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se revela a justiça de Deus. E aí Paulo começa a pregar o Evangelho. A partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele vai falando sobre a ira de Deus. O Evangelho começa com a ira de Deus. Não começa com Jesus te ama. De maneira alguma. A Bíblia nunca anuncia pregadores dizendo para homens em pecado, Jesus te ama. Nunca, jamais. Mas os cristãos amam ouvir o Evangelho. Os ímpios não, os falsos crentes não. Não se espante se você colocar um manjar aqui e lavagem do outro lado, e os porcos optarem pela lavagem. É uma questão de natureza. Os falsos crentes, os falsos cristãos, eles querem culto. Eles querem religião, mas a religião do entretenimento, onde o seu ego será afagado, onde dia após dia eles ouvirão as mesmas coisas triviais e banais, que elas ficarão ricas, que elas são especiais, que elas são o máximo e por aí vai. Os ímpios também gostam de ouvir isso. O próprio Neymar gosta de ouvir isso. Depois de dormir com a moça à noite, colocou lá o videozinho do David Leonardo que fala sobre paz. Nada melhor do que estar triste porque vazou um vídeo seu, porque você dormiu com a moça, do que colocar uma mensaginha de paz que diz, vai tudo ficar bem, para que na noite seguinte você possa dormir com outra moça. Homens amam a religião, não a religião verdadeira. Eles amam o falso evangelho. A mensagem de hoje, como toda a mensagem do evangelho, é um anúncio para que conheçamos o nosso Deus, para que busquemos justiça e foquemos na eternidade. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
A vida eterna não é um lugar. A vida eterna não significa ruas de ouro. A vida eterna é uma pessoa, é Ele, Jesus Cristo, nosso Deus. Vida eterna é conhecê-lo. Pedro vê Jesus Cristo, vê a glória de Jesus Cristo quando Jesus Cristo faz um milagre. Pedro vê Deus e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Isaías vê a glória de Deus e diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. A maioria de nós não terá esse privilégio de ver Deus dessa maneira, mas nós temos a Escritura para contemplarmos o nosso Senhor. É por isso que eu, antes de ler isso aqui para vocês, primeiro eu estudo e leio com meu filho, principalmente os textos que eu vou pregar no domingo, porque eu já vou fazendo dele, a minha cobaia ali. Quando eu terminei de ler isso aqui, a gente terminou já Jeremias, eu estava em prantos ali, porque é isso que essa mensagem gera. Temor. E eu estava ali dizendo: Deus tem misericórdia, quão pecador eu sou. Eu terminei em prantos com temor, arrependimento, mas ao mesmo tempo com regozijo. Era assim que eu estava lá em casa com meu filho. Por que regozijo? Porque graças a Deus, que Deus há de aniquilar todos os homens maus que não querem se arrepender. Ele é bom. Graças a Deus que nem mesmo Nabucodonosor, que fez tudo aquilo de mal, fez porque ele quis fazer aquilo sozinho. Deus era soberano sobre ele. Graças a Deus por isso. É por isso que eu saio de casa. Se a maldade humana não estivesse debaixo da soberania de Deus, eu não sairia de casa. Graças a Deus por isso. Mas aqui estão duas doutrinas odiadas, inclusive por aqueles que se dizem cristãos. A ira de Deus e a soberania. Da soberania, vou falar dela semana que vem. É o que a gente chama aí de calvinismo. Na minha opinião, é a interpretação correta da Escritura. E as pessoas odeiam. Muitos odeiam porque não conhecem, não sabem o que estão falando, e outros porque realmente odeiam a ideia de que Deus é soberano. Mas eu quero falar então, em primeiro lugar, disso, sobre a ira. Como que as pessoas odeiam essa doutrina de que Deus fica irado. De que Deus utiliza-se dessa expressão: a espada vai ficar bêbada de tanto descer sobre o pescoço de homens. E eu vou me fartar com isso. Eu vou me regozijar em ver que a minha justiça será satisfeita. Porque esses homens são malignos, e se eu sou um justo juiz, não posso permitir que esses malignos permaneçam de maneira impune. Portanto, eu vou me satisfazer. Essa é a ideia do banquete. Eu vou me satisfazer quando aniquilar esses homens. Lembra de Isaías? Todavia ao Senhor agradou moer Jesus Cristo. Lembra dessa passagem? Deus teve prazer em moer seu filho, porque naquele instante o pecado foi punido, a justiça foi feita. Deus é bom, e isso significa dizer que ele é justo. Mas os homens odeiam essa doutrina de que Deus é justo e de que Deus odeia o que é mal. Isso explica muitas coisas. Primeiro, explica pais tolerantes, coniventes com os erros de seus filhos. Os cristãos confundem a doutrina da misericórdia de Deus em relação a pecadores arrependidos com conivência com o pecado. A Bíblia, por toda ela, declara que aquele que vê o mal e não o repudia é maligno. Maligno. Uma coisa é o pecador arrependido que se posiciona diante de Deus. Se arrepende, confessa seus pecados e Deus o recebe. Outra coisa é aquela pessoa que não quer se arrepender. Se um bandido, ele não quer se arrepender, e Deus insistentemente o deixa dessa maneira, Deus está sendo bom para com quem? Talvez somente com o bandido. Mas com todos os outros, Deus está sendo muito mal. Com todas as outras pessoas que esse bandido vai roubar, matar e estuprar, Deus está sendo muito mal. Portanto, eles confundem essas duas doutrinas. Por exemplo, pais. Está lá um pai, o filho dele roubou uma moto. E aí estou lá falando: poxa, não, mas o pai é trabalhador. Aí depois eu disse: não, que trabalhador é esse? Não, ele é um bom homem. Que raio de pai é esse? Que vê o seu filho com o bem de outra pessoa e não faz nada. Se meu filho fizer isso, ele não entra mais na minha casa. Porque eu estou sendo bom com quem? E a pessoa que foi roubada? Confundem. Confundem o que é amor. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, mas não suporta o mal. Porque leia lá 1 Coríntios.
O mesmo texto que diz, o amor tudo suporta, também declara. O amor não se alegra com a injustiça. Não se alegra. Não tolera o que é mal. Ser conivente com o mal não é o que Deus é, de maneira alguma. O repúdio pela doutrina da ira de Deus também se manifesta com cristãos que são coniventes, cúmplices dos pecados de pastores que não querem se arrepender de seus pecados e de cristãos que não são cristãos de verdade e que estão apenas propagando o mal. Por exemplo, essa é uma crítica que a gente sempre recebe. Não, você não pode ficar expondo pastores que fazem o mal. Deixe que Deus faça alguma coisa. Fique quieto. Pense nisso aqui. Pense nisso. Isso é um caso real. A senhora está com câncer. Ela mal tem dinheiro para pagar os inúmeros e inúmeros remédios para colocar em sua casa para que ela se recupere durante o seu processo de quimioterapia. Ela mal tem dinheiro para isso. Ela pega o dinheiro e dá para o pastor e fala assim, pastor, não, mas eu quero contribuir. Leva o meu dízimo lá na igreja, eu não posso ir, mas leva aqui. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Eu que sou canalha em criticar um homem desse que pega e põe o dinheiro dessa senhorinha no bolso. Que iludem pessoas. Veja como que os cristãos inverteram as coisas. É impressionante. Porque eles não odeiam o mal como Deus odeia. Eles não odeiam. Como não odeiam o mal, como eles não têm repúdio pelo mal, eles repudiam a doutrina da ira de Deus. Isso tem uma terceira implicação. Eles têm um estilo de vida pecaminoso. Eles têm. O seu Deus determina o seu comportamento. Os gregos eram pederastas, ou seja, adultos costumavam a sair com garotinhos. Os gregos, eles eram gays. O homossexualismo era normal. Os espartanos costumavam deixar para morrer crianças que nasciam com alguma deficiência. Era uma zona. Mas sabe como eram os deuses gregos? Os deuses gregos traíam, mentiam. E eram pederastas. O paralelo mais próximo aí nosso seria quase a pedofilia. É isso mesmo. É daí que vem. As duas palavras têm uma raiz parecida. Pedofilia e pederastia. Um adulto se relacionando com um garotinho. Zeus era pederasta, sabia? Zeus, o deus supremo do Olimpo, olha para Ganimedes, um jovem troiano, lindo. E sabe o que Zeus faz? Se transforma em águia e sequestra Ganimedes para fazer de Ganimedes seu escravo para servi-lo à mesa e na cama. Ficamos espantados então que os gregos eram daquela maneira? Por que crentes, muitos que se dizem cristãos, não têm nenhum problema em dormir com a namoradinha? Por que muitos cristãos se vestem de maneira tão horripilante e sensual? Por que muitos que se dizem inclusive cristãos não se importam em abandonar a sua esposa e trocá-la, deixando para trás crianças quebradas, destruídas, em troca de uma nova paixão? Por que eles não temem? Porque o Deus deles não odeia o que é mal. Por isso, eles também não odeiam. Não é o que acontece aqui. Esse texto fala sobre o juízo de Deus, que a gente chama também de juízo final, de o dia do Senhor. O dia do Senhor a gente não sabe que dia vai ser, mas o seu, eu sei. Não vai durar mais do que 70 anos se você comer bastante batata doce, bastante exercício, talvez 80 anos. Esse será o seu dia do juízo final. E aqui, em relação a essas nações, eu separei pelo menos 4. Espero que esteja sendo fiel e não esteja faltando nada. Pelo menos 4 situações que se repetem quase que em todas as nações aqui. E que servem de lição para nós. Para nos encher de temor e viver de uma vida justa diante de nosso Deus. Primeira característica do juízo de Deus aqui em relação a esse povo é:
as pessoas viviam em paz. Muitas dessas nações, antes de verem a sua nação totalmente destruída, porque foram totalmente destruídas sobre várias nações, Jeremias profetiza: não vai sobrar ninguém. A terra ficará deserta. Vocês serão totalmente destruídos. Totalmente destruídos. Uma das características que nós vemos aqui se repetir é: aquelas pessoas, antes de verem o juízo, estavam em paz. O verso 11 do capítulo 48 fala sobre Moabe. Moabe tem estado em paz desde sua juventude e repousado como o vinho dos seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso o seu sabor é o mesmo. Ele está pegando a figura aqui do vinho, e aí eles pegavam lá o vinho, mudavam de recipiente para decantar, como ele diz aqui, e voltavam para o outro recipiente. E ele diz o seguinte: olha, vocês, Moabe, vocês nunca foram levados de um lugar para o outro. Ninguém aqui veio até vocês e retirou vocês do seu lar, levando-os para o cativeiro. Não. Vocês tiveram toda uma vida de paz, uma vida ajeitadinha, redondinha. Sobre a Arábia, ele diz a mesma coisa. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, que não tem portas nem ferrolhos. O povo vivia tão bem que nem fechadura na porta tinha. Talvez você já viveu assim, ou talvez você vive assim. Tem uma vida redondinha, próspera, tudo certinho, nenhum problema com os filhos, que legal. Não há pecado nisso. Não há pecado algum. O pecado é você achar que a prosperidade, que um tempo de paz é a autorização para que você viva no pecado e de qualquer maneira. E que você se esqueça que você tem um Deus e que você vai prestar conta diante dele. Porque é nos tempos de paz que as pessoas se esquecem de Deus. Pense, por exemplo, num homem que ele quer ser jogador de futebol, vai, um exemplo. E aí dá tudo errado. Ele se esforça o dia inteiro treinando, não dá certo. A vida inteira ele acha que foi perdida, porque ele se esforçou e não conseguiu. Esse cara, ele tem uma tendência muito grande a procurar sentido e razão para a sua existência em Deus, em alguma coisa. Por quê? Porque no futebol ele não encontrou. Mas e o cara que chega lá? Ora, esse não precisa. Porque ele fala: eu não preciso de Deus, eu sou o campeão. São geralmente as pessoas que estão sofrendo que costumam se lembrar do que realmente importa na vida. Agora, aqueles que estão indo muito bem podem se esquecer de que a vida é finita, de que a gente vai morrer. Essas pessoas estavam assim. A prosperidade serviu para eles de engodo. Eles achavam que aquilo ali era sinal de que estava tudo bem, de que eles tinham Deus, de que nada ia acontecer. E por isso continuavam em pecado. Paulo vai falar aos Tessalonicenses que a vinda de Jesus vai ser assim. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Assim vai ser a vinda de Jesus. Vai estar todo mundo em paz. Em paz. Jesus falou isso também. A minha vinda será assim. Os homens vão estar se casando, plantando, e então eu vou vir. E será como na época de Noé. A vida estava seguindo o seu fluxo normal. Não haverá asteroides por aí, não. Não. A vida vai estar correndo normal. Tem vários motivos pelo qual eu não acredito que o 666... Lembra do 666 lá de Apocalipse? Eu não acredito que é literal. Não acredito mesmo. Um dos motivos é esse aqui. Se está marcado todo mundo com 666 aí, meu amigo, está muito claro que a vinda de Jesus está às portas. Mas aqui não. Aqui diz o texto que a vida vai estar correndo normal. Normal. O evangelho, o verdadeiro evangelho, o que ele faz é o seguinte: ele atormenta as pessoas que estão tranquilas em relação aos seus pecados. E ele pacifica os homens que estão perturbados com seus pecados. É isso que o evangelho faz. Paulo prega para Félix e Félix fica atormentado, apavorado, com medo. Porque ele estava muito bem antes de ouvir Paulo. A pecadora ouve a mensagem de Jesus e recebe a promessa de ter dentro dela um rio que iria saciá-la sempre. O evangelho sempre atormenta homens que estão muito bem com seus pecados. E o evangelho é uma promessa de paz para aqueles que
que estão muito mal com seus pecados, que não querem mais continuar da mesma maneira. Segundo, a segunda característica que nós vemos se repetir aqui é: o juízo de Deus é sem uma gota de misericórdia. Sem uma gota. Por exemplo, aqui o juízo contra os filisteus. Ao estrondo dos cascos dos seus fortes cavalos, Deus está dizendo que a Babilônia viria com seu exército. E, ao estrondo dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho das suas carruagens, ao ruído das suas rodas, os pais não ajudarão os filhos. Gente, não sou eu. O texto é pesado. Note isso. Os filisteus iam ouvir o barulho de um exército maior do que eles, vindo contra eles. Eles saberiam que era o som da morte, do estupro. Era o som de crianças que iriam morrer. Era o som de homens que iriam ser degolados, outros empalados, como os babilônios faziam. Lembra? Pegaram uma vara enorme, colocaram no orifício traseiro, vazá-la. Esse era o som. Quando aquele exército, quando aqueles cavalos vinham, esse era o som. O pavor seria tanto, diz o texto, que os pais não teriam nem mesmo misericórdia dos filhos. O pavor seria tamanho que os pais iam deixar as crianças para trás. Nenhuma gota de misericórdia. Jeremias 48, 26, falando sobre Moabe, Deus diz: Moabe se revolverá no seu vômito. Vocês vão morrer afogados em seu próprio vômito. Vocês serão objeto de escárnio, disse Deus. Olha outra profecia sobre Moabe. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Você já deve ter ouvido essa frase. Esse é um versículo famoso, mas muito mal utilizado. Se utiliza geralmente assim: olha, maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Olha, aquele que atrasa o culto, o pastor que não prega de maneira correta. E é verdade isso. Mas esse texto específico aqui não está tratando disso. Olha do que ele está falando. Ele continua. Depois de falar, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Ele continua. Maldito aquele que retém a espada do sangue. Retém, verbo reter, segura. Que fica com a espada na bainha ali. O que ele está dizendo? Maldito aquele que eu escolhi para matar e está tendo misericórdia. Maldito esse. Complete a minha obra. Matem todos. Não sobrem ninguém. Que não sobre ninguém. Lembra de Lázaro? E do rico? Os dois morreram. O rico foi para o inferno. E o rico pediu: fale para Lázaro, Abraão, molhar a ponta do dedo e soltar uma gota aqui. Só uma gota, porque o meu tormento é demais. É insuportável. E Abraão lhe responde: não. Nem uma gota de misericórdia. Eu não estou querendo chamar a atenção. Não, é o texto. Eu só estou tentando ser fiel ao texto. Ele é agressivo. Porque Deus odeia o mal. Homens que não veem seus pecados consideram isso aqui muito severo. Muito severo. Muito, muito. Você lembra o que o povo de Israel fez e o que essas nações faziam? Jeremias descreveu de maneira detalhada. Eles estavam traindo, mentindo. O texto chega a dizer que havia homem pegando o seu filho e saindo com uma mulher, os dois, o pai e o filho, se deitando com a mesma moça. A Bíblia fala de israelitas pegando os seus bebês e queimando-os, oferecendo-os a Moloque. Você acha mesmo que Deus está sendo duro demais com esse povo maligno, depravado, que era viciado em fazer o mal? Agora pense em nós, em nosso país. Você acha mesmo que eu e você estamos em uma posição ruim? Diante da corrupção, dessa desgraça desses governantes que proíbem as pessoas de trabalhar, e da outra desgraça maior, da covardia de nosso povo, de não lutar contra isso? Você acha que isso é um juízo muito grande contra nós? Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Juízes que deveriam defender o povo, votam contra a Constituição a favor do aborto. Políticos
Políticos desviam dinheiro, que iria para salvar uma criança. E aí ele pega e compra uma casa na praia. Mulheres estão lutando pelo direito de assassinar seus próprios filhos no ventre. Pais abandonam suas esposas porque cansaram de dormir com a mesma mulher. Você acha mesmo que nós estamos muito ruins? Nós estamos muito no lucro. Muito. Nós deveríamos todos estar exterminados. Terceiro, o juízo de Deus contra os arrogantes. Isso aqui é muito notório em cada nação. Por exemplo, em relação aos moabitas. Porque confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros, tu também serás tombada. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba. Sobre os amonitas, porque te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, e confias nos teus tesouros. Edom, ó o terror que inspiras e a soberba do teu coração. E o próprio Nabucodonosor, que a Bíblia descreve no livro de Daniel como extremamente arrogante, olhou para o seu reino e disse o seguinte: veja o que eu construí, eu sou demais. Uma vez, eu estava viajando, eu e o irmão de nossa igreja. E ali na rodovia, a gente viu de longe que havia algum problema, mas a gente não conseguiu identificar o que era. Vimos ali alguns policiais, aqueles cones, né, interrompendo o trânsito e tal. E a gente começou a se aproximar do acidente. E aí a gente não sabia o que era exatamente. Eu olhei e falei para o irmão da igreja. Havia um rastro assim, e eu falei, olha, é uma caixa de tomate. Até que a gente se aproximou mais e não era uma caixa de tomate. Quando a gente viu apenas o couro cabeludo e a perna ao lado, a gente tinha certeza de que eram os restos de uma pessoa que seria retirada dali com uma pá. Ela teve aquele destino, mas eu também terei aquele. Não porque um caminhão há de me atropelar, mas os vermes vão fazer aquilo ali comigo. Eu serei apenas restos, como diria Shakespeare. Nada. O rei gordo e o mendigo magrelo são todos eles alimento de verme no final das coisas. No final de todas as coisas. A única coisa que eu conseguia me lembrar ao olhar aquela cena é: que é o homem? Como pergunta o salmista. Que é o homem? Que é o homem? É impressionante como que o homem é arrogante. Diante da fragilidade humana, eles conseguem, num dia como esse, em que Deus ordenou que cultuássemos o Senhor. É mandamento. Eles arrogantemente escolhem ficar em casa assistindo Faustão. Eles são muito corajosos. Diante de toda a nossa fragilidade, eles conseguem se levantar de dia, de manhã, e fazer o que Deus ordenou que eles não fizessem. Deus diz às águas que elas se movam, e elas obedecem. Deus diz aos pássaros que eles voem, e eles obedecem. Deus diz aos homens que façam o bem, e eles são os únicos que dizem: não, eu vou seguir o meu próprio caminho. São muito arrogantes. Aqui no caso, eles também se gloriavam no dinheiro, nas suas terras e na inteligência deles. Paulo diz: por que você se gloria se tudo o que você tem, você recebeu? Tudo mesmo. Tudo o que você tem, você recebeu. Mas quarto e último princípio: a misericórdia de Deus sobre o seu povo, exclusivamente sobre o seu povo. Você lê Jeremias 46 até 51 e você nota isso várias vezes. O amor de Deus pelo seu povo. O cuidado de Deus pelo seu povo. No meio de toda essa cena de juízo, Deus diz: vou salvar o meu povo. Várias vezes isso é apresentado aqui. Por exemplo, no capítulo 46, versículo 27. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó. E aqui o nome Jacó é uma representação de toda a nação. Nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Não haverá. Não haverá.
Não haverá. Aqui Israel já estava no cativeiro, por conta de todos esses pecados que eu acabei de enumerar aqui. Sabe o que é impressionante? O povo nem havia ainda manifestado arrependimento, mas como Deus já havia elegido aquele povo, feito a promessa a Abraão, Deus manteve e diz: é o meu povo, eu vou salvar, eu vou quebrantá-los, eu vou trazê-los de volta, eu vou levá-los ao arrependimento, porque eu os escolhi. Os pastores moderninhos, eles querem elevar a autoestima das pessoas, custe o que custar, até ao preço de diminuir Deus. Eles acham que é isso que as pessoas precisam. Mas quando eles falam do amor de Deus, eles falam geralmente nessa perspectiva. Você é especial, como David Leonardo, que diz que você é o centro do Evangelho. Você é o centro do Evangelho, por aí vai. Ou como um outro pregador que eu vi dizendo assim: olha, Jesus, ele me viu e ele decidiu que ele tinha que morrer por mim. Por quê? Porque ele viu que não dava para passar a eternidade sem mim. Caramba! Hã? E aí, eles acham que isso faz com que a pessoa se sinta espetacular. Porque tá vendo? Olha quão especial eu sou. Tá vendo? Não, o Evangelho, ele é muito mais poderoso que isso. O amor de Deus por nós é muito além disso. Ele não diz que Deus amou pessoas boas. Ele pegou o podre, o torto, o maligno, no fundo do poço e o salvou. Note o que Paulo diz em Romanos 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Poderá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma vez, eu estava assistindo um filme, um seriado, não lembro agora, e o pai, ele não era um bom pai. Ele não era. E aí mostrava, né, alguns sofrimentos que o filho tinha por conta do pai. E aí eu olhei e falei: nossa, algumas vezes eu faço exatamente isso. Puxa vida. Puxa vida. Meu Deus, eu entendo realmente aquilo que Jesus disse quando ele falou: se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Veja o que ele está dizendo aqui. Note isso. Ele está falando não daquele pai que espanca o seu filho, não, que abandonou o seu filho. Ele está falando, olha, aquele pai que dá o melhor para o filho. Ó, se você, pai mau, que sabe dar boas coisas aos seus filhos, você é mau, quanto mais eu não vou dar boas coisas a vocês. Preste atenção nisso, gente. Eu fico olhando esse texto e penso, peraí, eu, como um pai normal, sou um pai normal. Um pai normal, ele faz qualquer coisa pelo filho. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Lembra no Rio de Janeiro? Uma mãe entrou na van, a van estava pegando fogo para salvar o filho. Já ouviu falar de uma história de uma mãe lá na África? O leão foi para cima da criança, a mãe na hora entrou. É a mesma mulher que no outro dia está com medo da barata. É a mesma. Não, nem há virtude em falar que um pai entra na frente para salvar o filho. O teu pai mais banana vira um leão para proteger o filho. É normal isso. Pensa nisso, então. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Pensa nisso. Você que pensa o melhor para o seu filho, ele olha para mim, para você e fala assim: vocês são maus. Vocês são maus. Você que pensa o melhor, que se sacrificaria pelo seu filho, vocês são maus. Você entende, então, o tamanho do amor de Deus pelo seu povo? O tipo de gente que Deus amou é muito maior do que aquilo que os ímpios anunciam. Portanto, apesar de toda essa mensagem de juízo, há aqui no meio uma mensagem de esperança aos pecadores arrependidos. Aqueles que dizem: não, eu não preciso, eu sou bom. Não, para esses há uma mensagem de juízo. Como foi para Moabe, todos arrogantes aqui. Mas aqueles que se ajoelhavam e falavam: Deus, tem misericórdia. Fizemos tudo errado. Manassés foi um rei em Israel. Manassés trouxe pobreza para o seu povo. Manassés levou muitas pessoas de seu país à morte. Manassés sacrificou seus próprios filhos
aos outros deuses, matou seus próprios filhos. A Bíblia diz que Manassés se arrependeu de seus pecados e Deus se tornou favorável a Manassés. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado, o mesmo Deus que é implacável com pecadores que não querem se arrepender, é misericordioso para com aqueles que, ao ouvirem a voz do Senhor, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, dizem: meu Deus, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, eu por mim mesmo não posso fazer, salva-me. De modo algum, aquele que vier a mim, eu o lançarei fora. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus não é misericordioso sempre. E Ele não tem que ser. Como a gente sabe quando Ele é misericordioso? Isso que está acontecendo aqui agora é um sinal. Se você está aqui, me ouvindo, se por algum motivo você saiu de sua casa e veio para cá, você pode ter certeza que você, nesse exato instante, está sendo alvo da graça e da misericórdia de Deus. Por algum motivo você veio. Você pode pensar que foi sua mãe, seu pai, um colega, ou programa na rádio. Tudo isso foram apenas meios. Mas quem te trouxe mesmo foi o seu Deus, que te viu substância ainda informe e que escolheu você antes da fundação do mundo, para que você estivesse sentado onde você está. Se arrependesse de seus pecados, cresce nele, recebesse o Espírito Santo, recebesse a vida de Deus e tivesse uma nova história a ser escrita pelo Criador dos céus e da terra. Você crê? Vamos ficar de pé?